Fala galera do Cena Musical, hoje eu tô aqui como repórter por um dia para mostrar para vocês os bastidores do musical Cazuza, que está aqui no Teatro Procopio Ferreira, em São Paulo, de quinta a domingo até dia 21 de dezembro. Então vem comigo que no caminho eu te explico. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Marcelo Várzea, que faz o João Araújo, que é o pai do Cazuza. Ele que é um grande ator de teatro musical, vai explicar aqui pra gente como que é fazer esse personagem. Eu pesquisei bastante a respeito, porque ele tinha uma ideia quase mítica dele, né? O pai do Cazuza, presidente de gravadora, poderoso. Então, para mim era difícil entender quem era esse cara. Tinha uma referência do filme, por causa do livro também da Lucinha. Mas aos poucos, uns vídeos que eu achei, coisas que a Lucinha foi falando, que ele era o ídolo do Cazuza, que ele de alguma maneira tinha mais facilidade com a questão da sexualidade dele. Comecei a sacar que esse cara era um cara, apesar de ser um homão, assim, que ele era um cara super sensível também. E aí eu acho que uma hora eu desisti de fazer o João Araújo, fui fazer o pai que está perdendo um filho. Nosso amor não vai parar de rolar, de seguir e fugir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Vai chegando na hora X da peça, com a música, com a mudança de luz, o meu corpo produz lágrima. Outro dia aconteceu uma coisa super engraçada. Eu estava num espetáculo bem disperso, inclusive. A gente tinha feito 2 sessões e atrasou as coisas e a luz mudou antes da hora. Então, as minhas lágrimas saíram antes do Dr. Sheldon falar que ele não tinha mais jeito. O que não teve muito problema, porque ele já estava numa situação muito difícil, na cadeira de roda, e quem vê lágrima é a primeira fila só. Mas eu fiquei desesperado, assim, porque o meu corpo estava produzindo isso. Elas estão se matando de rir, esse pessoal. Mas a vida de ator é assim. Eu quero saber como que é para você interpretar essa personagem, a Lucinha, que é a mãe do Cazuza, que tem um peso que leva, é quase que o fio condutor do espetáculo, né? É uma honra muito grande estar interpretando a personagem Lucinha, porque é uma mulher muito forte, né? Uma mulher vitoriosa, que conseguiu reverter uma situação trágica na vida e fez da vida dela tudo positivo, porque ela pegou a tristeza e reverteu em alegria para muita gente, né? Então, ela é uma mulher muito forte, foi uma mãe muito forte e continua sendo uma mulher batalhadora. Tem todas as cenas que você faz para cantar, para se emocionar, como que é toda a preparação? Bem, eu procuro ficar meio quietinha, né? Assim, pelo menos 1 minuto antes ou 2 minutos antes da entrada, porque é um papel que é o meu inverso, né? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito espalhafatosa, e a Lucinha é o contrário de mim, né? Então eu procuro me concentrar pelo menos uns 2 minutos antes de entrar. E para me aquecer, eu me alongo, mesmo que eu não levante a perna, né? Porque a minha fama é de ter a perna aqui. Mas eu não faço isso com Lucinha. Só entende que namora, agora vambora. Estamos, meu bem, tristes, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. Conta pra gente, como que foi a sua preparação, como que foi interpretar esse personagem que é tão importante na história? Para mim foi primeiro um grande susto quando eu recebi o convite. Eu achei que era um desafio absurdo. Pela personalidade que é o Ney como artista e pela dificuldade vocal, dificuldade física, mas foi um desafio muito gostoso, porque aos poucos eu fui descobrindo coisas e ainda descubro até hoje de detalhes, de como chegar melhor de uma forma sempre muito respeitosa a ele, que é uma pessoa que está aí viva, enfim, nos palcos, por aí brilhando. Você chegou a se encontrar com ele, tipo, para pegar umas dicas, falar o que ele gostaria de ver em cena, o que ele não gostaria de ver? Eu me encontrei com ele num ensaio que a gente estava fazendo um pouco antes da estreia e conversei um pouquinho e ele me falou do que ele viu, que ele estava curtindo tudo. Ele só fez umas observações com relação a figurino mesmo. Encontrei depois que estreou mais uma vez e aí ele estava feliz, satisfeito com o resultado. Ele sempre disse que a única coisa que ele sempre fala é assim, olha, eu estou vivo, não tem licença poética. Então, acho que a gente fazendo de uma forma respeitosa a ele, principalmente quando ele é uma pessoa física, que a gente fala, fora do palco, eu acho que ele curte, eu acho que ele aprova sempre, assim. Bom, agora eu estou aqui com o André Dias e ele vai falar pra gente como que é essa experiência de estar no Cazuza e fazer esse personagem tão importante, que é o Ezequiel, que foi o
o cara que descobriu o Barão Vermelho. Esse personagem é o respiro de um espetáculo que conta uma história muito pesada, e tem esse personagem que faz o público fazer, opa, graças a Deus tem esse maluco aí que a gente ri a beça e depois a gente vê que a coisa é séria. Então eu falei, como é que eu vou bolar um personagem, construir esse personagem de uma forma humana, mantendo o que o diretor precisa, que é a comicidade, a alegria que ele tinha, contando uma história que é triste, que é escura, né? que é muito pesada. E aí eu fui na voz, eu falei, se eu conseguir fazer essa voz já por si só ela já é muito engraçada, é risco, mas ela é muito engraçada. E aí eu fui compondo a partir da voz. A técnica que eu uso para cantar é um pouco diferente da que eu uso para falar, mas é praticamente no mesmo lugar. Então, aquele exercício de fry, que é um exercício de relaxamento, a voz sai daqui. Se eu tirar a voz daqui... O sono, lembrando cada riso teu, qualquer bandeira. E aí, Brenda, como que foi para você pegar esse personagem? Como que você se preparou para isso? A Yasmin, que fazia a Bebel, né, que compôs a personagem desde o início, e ela precisou de sair para fazer a malhação, e nisso eu entrei para ser swing, né, então eu já fazia a cover da Bebel, eu teria que fazer, e acabou que o João optou pela minha pessoa para a gente seguir adiante com a personagem. E daí, então, que eu fui imaginar eu como Bebel Gilberto, enfim, né? É um presente, na verdade, de interpretar alguém vivo. É uma coisa surreal. A outra coisa que é muito legal é compartilhar com você. Obrigada. Sim, esse casal, desse casal tão bonito, que é o Dé Palmeira e ela, que tiveram... filhos da arte, né? Eles, desse casal, houve-se muita coisa que eles fizeram em composição e tal. E aí, Diego, como que foi a sua preparação para fazer esse personagem? Eu, na verdade, entrei depois, assim, no processo. Na verdade, eu estou substituindo um autor desde o começo, que é o Bruno Sigrist. Eu já tive que pegar coisas que já foram criadas por ele, marcadas por ele, e aí levar a minha visão do Guto, assim. Então, o que eu busquei foi pesquisar o máximo de coisa de material que eu tinha, assim. O Guto, ele é o baterista, então ele fica lá atrás sempre. Ele é um cara muito quieto, assim. Então, nas entrevistas, o Guto ficava muito no fundão. Então, o pouco que eu peguei falando dele, por exemplo, assim, é uma coisa dele mais agora, mais velho, assim. Então, eu li o livro da Lucinha, que é a nossa bíblia daqui. Li também o Por que a Gente é Assim, que é o livro que ele escreveu com Ezequiel Neves, que conta muito mais do Barão, que é o mais importante no caso do Guto Goff, né, nessa peça. Então, eu dei uma olhada nisso e dei uma olhada em muito vídeo, assim, para ver como que ele se portava, assim. Graças a Deus ele veio assistir a peça. Ficou muito... Você conseguiu falar com ele? Falei com ele, tirei foto e tudo, assim. Bom, o Oscar é um caso à parte que já fez quase todos os personagens da peça, né? Ele já passou por Serginho Frejá, daí no início, quando eu entrei, eu era swing, então eu fazia Zeca Camargo, fazia o plot maluco, que tem várias participações diferentes, em várias cenas diferentes. Daí, quando o Bruno, que era o Bruno Fraga, que fazia o personagem, que era bem bacana também o que ele fazia, assim, me chamaram para substituir, para ficar no lugar dele. Então, eu faço Maurício e eu sou também o swing da peça, eu ainda substituo quando acontece alguma eventualidade aí. E essa experiência de você fazer todos esses personagens, como que foi essa diferenciação? Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu estou no lugar, agora eu estou em outro. Não dá uma confusão na cabeça? Cara, dá uma confusão às vezes, assim, quando você está fazendo um personagem durante, sei lá, um mês, daí de repente falam para você fazer outro e eles, por exemplo, a gente faz parte de uma banda, nós fazemos parte de uma banda. O que acontece é que eles têm as coisas muito parecidas, às vezes, de marcação. Então, às vezes eu tenho que entrar por um lado, um personagem entra por um lado e o outro entra pelo outro. Então, às vezes, você dá um nó na cabeça. Tipo, eu saio daqui, ele está do lado, um do lado do outro. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Daí você fica, caramba, para onde eu vou agora? Mas é... Gente, muito complicado. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Um paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor.
avise quando for a hora. Como que foi essa preparação? Como que é fazer esse personagem, que é no seu caso, um grande amigo do Cazuza? Primeiro foi bem difícil, porque o cara tá aí, né? O cara tá aí, ele pode ver o trabalho num vídeo, ou escutar alguém falar, pô, eu vi um cara interpretando você na peça, pô, tá mandando muito mal, ou nossa, você era daquele jeito, então é meio estranho. A minha pesquisa foi muito mais em ver vídeos do Frejá, falando como ele mexia a boca, espaço que ele dava na articulação dele, como ele fazia, e mais ou menos buscar um pouco mais a sonoridade dele. E um pouco mais a presença de espírito dele, que ele era um cara bem mais centrado, ele ficava bem mais quieto nas entrevistas, ele era um pouco mais tímido. E tem que mostrar também a importância que o Frejá teve na vida do Cazuza, porque os maiores poemas que o Cazuza teve, o Brasil inteiro gravou na cabeça por causa da melodia do Frejá, né? Então, e o Frejá que veio com o novo estilo de rock, de blues, né? Ele misturava o blues com rock, que deu esse novo som do Brasil. E para você, Bruno, ao contrário do Thiago, o Serginho é um personagem uma pessoa que não é conhecida por todo mundo, enfim. Você teve a oportunidade de conversar com ele? Como que foi essa pesquisa, que tem que ser diferente, né? Porque não dá para ser por vídeo. A minha preocupação é engraçada porque ela acabou sendo mais com o próprio Serginho, porque em muitas coisas, tanto de entrevistas quanto de histórias que foram contadas ou documentários, às vezes ele não tinha sido tão mencionado quanto a história dos dois é contada no nosso musical. Então eu fiquei um pouco nessa primeira preocupação, né, tendo a pessoa aí, em fazer jus a essa história de amor que foi o relacionamento desses dois. Durante os ensaios a gente conseguiu marcar um almoço. E nos conhecemos antes da estreia. E foi muito bom conversar com ele, porque você vê totalmente um outro lado, assim. Ele também faz o cover do Cazuza. Como que é? Fala pra gente também, porque é um desafio. Como ator, nosso trabalho também um pouco é dar vida a esses personagens, não só fazer uma imitação deles, né? Então acho que o maior desafio de Cazuza é um pouco isso, é encontrar essa expectativa que todo mundo vem assistir querendo ver, e ao mesmo tempo saber costurar isso com uma verdade. O Serginho me ajudou a encontrar o Cazuza, porque o Cazuza veio para mim depois, né? E ao entender o Serginho e essa relação e esse outro lado do Cazuza, ele me deu um complemento que vinha além dos vídeos e das músicas, dos CDs, dos documentários. Então, um me deu o outro. E aí é muito legal isso. Jogado aos teus pés, 1000 rodas roubadas e exagerado. Adoro um amor inventado. Fala pra gente como que é a emoção de fazer esse personagem, que é um grande poeta, um gênio da MPB brasileira. Não, a emoção é total, responsabilidade imensa. Eu acho que não tem muito o que falar, não. É o Cazuza, assim. Se fosse uma pessoa que o mundo não conhecesse, né, que todo o Brasil não conhecesse, a gente até teria que explicar alguma coisa. Mas sendo a personalidade que sendo a pessoa, né, de quem a gente está falando, acho que não tem muito o que acrescentar. É foda. Teve algum desafio assim para você, para interpretar? Qual foi a sua preparação para você chegar nesse personagem? Teve, o maior desafio foi a língua presa, que foi difícil ter que ficar achando e lembrando o tempo todo de que cada fonema, né, no Cícero, sucesso, C cedilha. Durante 3 horas de peça. Durante 3 horas de peça. Hoje em dia já é automático, mas no início foi bem complicado. Até dezembro estamos aqui no Procópio Ferreira, na Rua Augusta, quintas e sextas às 9 horas da noite, sábado às 5h30, 9h30 e domingo às 5h30, porque a gente tem voo, a gente sai correndo para o aeroporto. Beijo, venham!